pela sua vida, pela perseverança da sua fé, da sua caminhada espiritual. Amém? Por você estar na casa do Senhor, primeiro domingo do mês de, penúltimo domingo do mês de outubro, e todo o primeiro dia da semana, meus irmãos. Nós batistas precisamos, temos esse compromisso santo de honrar a Deus com o nosso culto, com a nossa adoração, com o nosso serviço, com a nossa vida, meus irmãos. Todo primeiro dia da semana é consagração ao Senhor. Então, quando você vem à casa de Deus, neste lugar ou em outro lugar, adorando, celebrando ao Senhor, você está honrando ao seu Deus, ao seu Criador, ao seu Senhor, ao seu Salvador. E quando a pessoa não vem à casa do Senhor por razões fúteis, não está honrando a Deus, pelo contrário, está desonrando. Então, nós batistas temos essa liberdade. Estamos na reta final do tempo da graça nessa terra, ok? Nessa noite você vai entender isso um pouquinho melhor, em nome de Jesus. Faça o melhor que você pode fazer, não para o pastor Saulo, não para o jardim, não para a igreja batista. Faça o melhor para Deus, porque você vai prestar contas a Deus, não é a mim, não é ao irmão A, irmão B, irmão C, não a Deus. Então, Deus é Espírito, disse Jesus à mulher samaritana, João capítulo 4, Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e verdade. Amém? Então, que Deus nos ajude a perseverar nessa adoração. Somos chamados para sermos adoradores de Deus, do Deus vivo. E como nós vimos domingo passado, o povo de Israel passou 70 anos no cativeiro, porque adorou deuses estranhos. E a adoração começou com quem? Com um governante. Começou com o rei da nação. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério, amém? Então, nesta noite, que o Espírito Santo de Deus tome a sua mente, tome o seu coração e traga a palavra, porque a palavra tem poder para restaurar a nossa vida. A nossa meditação nesta noite, se fosse dar um tema, seria assim: encontrando Jesus no Antigo Testamento. Encontrando Jesus no Velho Testamento. Conhecendo a pessoa de Jesus ou a obra de Jesus nas Escrituras Sagradas do Velho Testamento. Por quê, meus irmãos? Para que a Bíblia verdadeiramente tenha sentido para nós e que a gente seja liberto completamente daquele sentimento: eu só gosto do Novo Testamento, não gosto do Velho. Eu não consigo ler alguns livros do Velho Testamento. Eu só gosto de ler os livros do Novo Testamento. Então, existe isso muito dentro, às vezes, de cada um de nós.
você gosta mais de um livro, menos de outro, você não lê o Velho Testamento de jeito nenhum, só o Novo. E como eu estava pensando, se eu tivesse que pregar a última mensagem para a igreja, se eu tivesse que pregar a última mensagem para essa cidade, para esta geração, provavelmente seria essa. Amém? Então, peço ajuda ali ao nosso DJ para projetar os versículos que eu for falando aqui, tá? Então, o pano de fundo, Hebreus capítulo 4, verso 12, que a maioria conhece, e depois João capítulo 1, verso 1, João 1, Hebreus 4:12. O que fala? Você acompanha aqui no telão os versículos. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, traz o resultado que Deus deseja. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então, o Novo Testamento é palavra de Deus. O Antigo Testamento também é a palavra de Deus, ok? Então, a palavra de Deus ela é o que? Ela é viva e eficaz, e é comparada a uma espada que penetra em nosso ser. Que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e espírito. Você tem uma alma, você tem um espírito. Eu não entendo isso, pastor, mas você tem uma alma, você tem um espírito. Essa palavra é apta para dividir também juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem poder para ministrar em nosso espírito, em nossa alma e nosso corpo. Amém? Então é a palavra de Deus, é a base de tudo. João 1 está escrito o quê? No princípio. Lá no princípio, ou seja, antes que todas as coisas viessem a existir, antes que todas as coisas fossem criadas, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quem é o Verbo? Quem é a palavra? Coloca o verso 14, 1:14. Porque a Bíblia explica a própria palavra, ok? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No original significa fez um tabernáculo, tabernaculou, fez uma tenda. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, quem é o Verbo que se fez carne? Quem é a palavra que se fez carne? Jesus Cristo, ok? E o que nós aprendemos também na palavra de Deus? Que Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus, ele foi morto quando? Ele foi morto antes da fundação do mundo. Então, Jesus Cristo está lá em Apocalipse capítulo 13, versos 5, 8, não estou lembrando direito. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ele foi morto no plano de Deus, no pensamento de Deus, no conselho de Deus, no coração de Deus, antes da fundação do mundo. Ok? Muito bem. Então, quando eu fui começando assim a separar os versículos, eu pensei que eu ia chegar, né, lá em Salmo
Salmos, Provérbios, Eclesiastes, meus irmãos, mas eu não consegui sair de Gênesis. Mas eu vou te mostrar o caminho. Eu vou te mostrar o caminho. E depois você vai andar por esse caminho conforme você quiser, em nome de Jesus. Amém? Então, qual que é o nosso tema? Encontrando Jesus no Antigo Testamento, ou seja, os tipos de Jesus no Velho Testamento, as figuras de Jesus, as pré-figuras, os protipos de Jesus no Velho Testamento. Muito bem. Primeira figura, ou primeiro tipo de Jesus. A ordem aqui, meus irmãos, não tem problema. Eu quero falar sobre a árvore da vida. Quando você começa lendo a palavra de Deus, você vai encontrar em Gênesis, capítulo 2, 7 a 9. Acompanhe aí no telão. Gênesis, capítulo 2, 7 a 9, está escrito o seguinte: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Então presta atenção. Deus plantou um jardim no Éden. Então, o Éden não é o jardim em si. Não. O jardim é o jardim de Deus. O Éden é o lugar onde esse jardim foi plantado. Vocês já ouviram aquela máxima, né? Que estamos vivendo esse contexto. Que política e religião não se discute. Faz sentido. Faz sentido. Por quê? Porque nunca se chegará a 100% em um consenso em tudo. Muito bem. Então, onde está o jardim do Éden? Para mim, está no céu. Para mim, o jardim do Éden era como se fosse algo que desceu e depois algo que subiu. Até hoje, os pesquisadores, arqueólogos não encontraram praticamente nenhum vestígio desse tal jardim de Adão e Eva. E quando você lê Apocalipse, você vai encontrar lá a árvore da vida. Está lá. Está lá no céu. E essa era uma árvore que estava no Éden. Então, mas é só para você ficar encafifado mesmo. Olha, Deus vai te dar luz. Muito bem. Então, o jardim, então, não é o jardim do Éden. Deus plantou um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal também. Avançando aí, 3, aí mesmo, Gênesis 3, não, 15 a 17. 15 a 17 aí, 2 mesmo, Sérgio. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim, para o lavrar e o guardar, o jardim que está no Éden. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Apocalipse, projeta para mim agora aqui, Apocalipse capítulo 2, verso 7. Em Apocalipse capítulo 2, Jesus já ressuscitou. Jesus aparece a João na ilha de Patmos, e Jesus diz a ele: escreve essas cartas às igrejas. E olha só o que Jesus fala em Apocalipse 2,7:
Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Pastor, pergunta: essa árvore da vida que está no paraíso de Deus é a mesma árvore que estava lá no Éden? Para mim é. Para você não sei. Para mim é a mesma. Agora coloca aqui Apocalipse 22, 2. Apocalipse 22, 2, lá, quando Jesus já está para realmente consumar e implantar o milênio. Diz aqui: pelas praças, sediamos os lagos, corre um rio, e ali estava a árvore da vida. A árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para cura das nações. Aleluias. Cura das nações. Que nações, pastor? Durante o milênio vai ter nação. Durante o milênio vai ter país aqui na terra. Durante o milênio Jesus vai governar aqui. E durante o milênio a pessoa de 100 anos será ainda um jovem, diz a palavra. Então, são os propósitos de Deus. Mas a árvore da vida produz 12 frutos, dando um fruto por mês. Então, no milênio, o ano vai ter 12 meses para a cura das nações e suas folhas. Amém? Agora, lá em Gênesis capítulo 3, versos 22 e 24, após a queda. 22 e 24, após a desobediência de Adão e Eva. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim para lavrar a terra de que fora tomado. Ok? E aí fala o quê? Havendo lançado fora o homem, pôs o querubim ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Por que Deus fez isso? Após o pecado de Adão e Eva, para que eles não entrassem pelo caminho ao encontro da árvore da vida, comesse do seu fruto e vivesse eternamente no pecado. Por isso Deus colocou, por isso Deus primeiro expulsou, depois colocou um querubim com uma espada e falou: se Adão tentasse enfrentar aquele anjo, o que o anjo vai fazer com ele? Você pode ter outro ataque, mas o meu ataque seria: o anjo ia decepar a cabeça de Adão. Aqui não, Adão. Aqui não. Não podia comer para que não vivesse eternamente no pecado. Quem é essa árvore da vida, pastor? Essa árvore da vida aponta para Jesus, mostra Jesus. Essa árvore da vida é um símbolo da pessoa de Jesus, que tem poder para nos dar a vida eterna para sempre. Quando você come de Jesus, quando você come o pão do céu que desceu, o pão que é Jesus, o pão que desceu do céu que é Jesus, que ele disse: quem comer desse pão jamais terá sede. E da água viva, que é Jesus, quem beber dessa água jamais terá sede. Ele é a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas. Então Jesus é aquele que sacia todas as nossas necessidades espirituais, e eu creio
sacia todas as nossas necessidades enquanto vivermos nessa terra. Amém? Jesus é essa árvore da vida. Jesus tem poder para dar vida eterna. Para você ver esse plano de Deus, se Adão e Eva comessem daquele fruto da árvore da vida lá no Jardim do Éden, hoje nós seríamos eternamente pecadores, uma humanidade eternamente escrava do pecado. O que seria desse mundo? O que seria desse mundo? Então, Jesus. Segundo tipo de Jesus. Agora eu quero falar de Adão. Adão, qual Adão? Esse Adão aqui de Deus, que nós lemos, pegou um pouco de barro, fez um boneco. Deus é o primeiro escultor, até a filosofia fala isso, com a sua racionalidade. Fez um boneco, era só um boneco, era só matéria, mas ali Deus fez o que? Soprou o fôlego de vida em suas narinas, e o homem passou a ser o que? Alma vivente. Projete para nós 1 Coríntios capítulo 15, 45 a 47. Você pode ler do 45 ao 57, mas aqui, por causa do tempo, vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, 45, 46, 47. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Quem é o último Adão? Jesus. Quem é o último Adão? Jesus. Próximo. Diz aí: mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal. Outra versão fala, senão o natural, depois o espiritual. Ou seja, primeiro veio Adão, o terreno natural, depois veio Jesus, o Adão espiritual. 47. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Amém? Mas você pode ler em casa até o 57. Muito bem. Vamos lá em Romanos capítulo 5, verso 12 em diante. Em Romanos também tem um texto muito lindo, poderoso, mostrando esse paralelo entre Adão e Jesus. Romanos 5, 12 em diante diz aí: portanto, assim como, isso aqui é teologia pura, irmãos, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. 13. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. 14. No entanto, a morte reinou. No entanto, a morte reinou, governou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Olha só, quem é Adão? Adão é a figura daquele que havia de vir. Próximo. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Por quê? Se pela ofensa de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou, em muitos. Próximo. 16.
Também não é assim o dom como ofensa, que veio por um só homem que pecou. Porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Amém? Até o 16, mas você pode avançar até o 21. Então veja só, quando nós encontramos Adão em Gênesis, em Adão começou o primeiro progenitor, o primeiro pai, o primeiro que ia gerar vida em Adão. Em Adão. Nós somos descendência de Adão, mas por causa do pecado, essa descendência já está comprometida por causa do pecado. Jesus Cristo se apresenta como Adão que desceu do céu espiritual sem pecado, para também gerar uma descendência, mas agora uma descendência sem pecado, uma descendência justificada, uma descendência que tem o direito de morar no céu. Ok? Jesus com o seu sacrifício. Então, Adão trouxe para nós a morte. O segundo Adão, que é Jesus, trouxe para nós a vida. Adão abriu a porta para todo tipo de maldição na terra. Jesus, segundo Adão, abriu uma porta para todo tipo de bênçãos espirituais serem derramadas sobre a raça humana. Jesus. Então, são essas coisas, meus irmãos, que nós temos que ler a palavra e ir entendendo, absorvendo, compartilhando, para que nós possamos ver o poder da palavra, a cura que há na palavra. Terceiro comparativo, vamos ler Gênesis capítulo 3, verso 7. Após a queda, a desobediência de Adão e Eva, o primeiro sacrifício registrado em Gênesis, registrado na palavra. Olha só, depois que eles pecaram, então foram abertos os olhos de Adão e Eva, e conheceram que estavam nus. Então ficaram envergonhados. O que eles fizeram? Eu acho que qualquer um de nós ia fazer isso automaticamente. O que eles fizeram? Correram, pegaram folhas de figueira e fizeram para si aventais, roupas, para encobrir a nudez. Coisa boa ou ruim isso que eles fizeram? Coisa boa. Aí vem Deus, Gênesis capítulo 3 mesmo, verso 21. Olha só o que Deus faz com Adão e Eva no verso 21. Deus mostra para eles que um dia o cordeiro viria a derramar o seu sangue para encobrir a nossa vergonha espiritual. Deus prega o evangelho para Adão e Eva. Deus não somente prega, mas demonstra. Mata o animal, e todos os estudiosos concordam que era um cordeiro. Deus rasga esse cordeiro, sangue é derramado. Com a pele desse animal, Deus faz o quê? E o Senhor Deus fez túnicas, roupas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Deus ministrando para Adão e Eva. A forma como você trabalhou para encobrir a sua vergonha, eu não aceito. Eu aceito esta forma: roupa de pele de um animal morto que derramou o seu sangue. E aquele animal morto apontava para quem?
a Jesus. Você sabe quantos anos Adão viveu antes de Cristo? 4.000 anos. 4.100, 4.200, depois do pecado. Agora presta atenção. Quantos anos Adão viveu antes de pecar? Dá uma boa discussão teológica, por aí vai. Homilética, exegética, na verdade, apologética e tanta ética. Quantos anos Adão viveu antes de pecar? Alguns estudiosos, que gastam tempo nisso, acreditam que Adão e Eva viveram antes de pecar em torno de 4.000 anos. Raciocina comigo. 4.000 anos, um casal não ia ter relação. 4.000 anos, o casal não ia ter filhos. 4 anos, o casal ia viver só tomando banho nas árvores, subindo em árvore, comendo fruto, tal. 4.000 anos. Daí vem também outras correntes, que eles tiveram filhos, e eram filhos perfeitos, e com a queda eles foram tomados para Deus. Por isso que tem aquela história em Gênesis: os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens e as desejaram. Vem esse dilema que não tem consenso, só para você ter uma noção. Então, segundo os estudiosos, em novembro do ano que vem, a raça humana completará 6.000 anos. Depois de 6 vem o quê? Vem o chamar, vem o descanso, vem o milênio, 1.000 anos de descanso. Então, estamos chegando nessa realidade. Mas antes do milênio acontecerá o quê? Período da grande tribulação, 7 anos de um governo muito difícil, um governo mundial. Então, mais 7 anos para Deus, no relógio de Deus é 1 ou 2 segundos, na verdade. Muito bem. Então, quando você olha para esse animal sendo morto por Deus, Deus estava mostrando o sacrifício de Jesus. O último, para a gente encerrar, Gênesis capítulo 3, versos 14 e 15, vamos ler. Assim diz a palavra do Senhor, a sentença de Deus para a serpente. 3, 14 e 15. Então disse o Senhor Deus à serpente, que foi usada para enganar Eva: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Agora bem, e porei inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, Eva, e entre a tua semente e a sua semente, ou seja, a tua semente, a semente da serpente, a semente do inimigo e a semente da mulher, e esta te ferirá a cabeça. A semente da mulher feriria a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é a semente que esmagou a cabeça da serpente? Jesus Cristo. Que dia? Na cruz do Calvário. E quando que a descendência da serpente feriu o calcanhar de Jesus, da semente?
cruz do Calvário. Teve que morrer. Teve que morrer, tomando sobre si o meu pecado, o seu pecado. Então aqui, essa semente, a semente da mulher, a mulher Eva, a mulher que representa a igreja, a mulher que representa as futuras gerações, da sua semente nasceria Jesus Cristo, que seria o esmagador da cabeça da serpente. Então, quando nós olhamos para a cruz, nós estamos contemplando a promessa de 4.000 anos atrás que Deus decretou ali no jardim do Éden. A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente, e a semente da serpente, o pecado, ferirá o calcanhar de Jesus. Então, quando nós lemos a Bíblia, quando nós estudamos a palavra, meditamos na palavra, com esse olhar mais desejoso de receber revelações, o Espírito Santo vai ministrar no seu coração, na sua vida e em nossas vidas, amém? Por exemplo, Gênesis capítulo 22, Deus pede o sacrifício Isaac. O Forcelso comentou aqui, Isaac é um protótipo de Jesus, o sacrifício de Jesus. Êxodo capítulo 12, o povo vai sair da escravidão. Deus ordena Moisés para preparar a Páscoa, e na Páscoa um cordeiro é morto, comido com pães ásperos, pão sem fermento e ervas amargas. Aquele cordeiro que foi morto, que foi assado, tostado, queimado, simbolizava quem? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por aí vai. Quando Josué vai invadir Jericó, Raabe, a prostituta, antes acolhe os espias e faz um acordo com os espias. Não deixa a minha família morrer. Os espias falam: coloca na janela da muralha um cordão vermelho, um cordão de escarlata. Aquele cordão simbolizava o que? Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo. Assim como o sangue da Páscoa aspergido sobre os umbrais das casas dos hebreus. O anjo da morte não entraria naquela casa, mas passaria. Aquilo ali simbolizava o que? O sangue de Jesus Cristo em nossa vida tem poder para nos livrar de toda praga, de toda peste, de todo tipo de maldade. Amém? Por aí vai. Do que você precisa? Do que nós precisamos? Jesus Cristo tem a resposta, Jesus Cristo tem poder, Jesus Cristo tem a solução, Jesus Cristo tem a provisão, Jesus Cristo tem a cura, Jesus Cristo tem o perdão, tem a vida, tem a paz, tem a alegria para ministrar em nosso ser. O que nós queremos da vida? O que nós queremos? Tiago fala: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Resisti ao diabo, e Ele fugirá de vós. Por isso o Senhor Jesus, em Mateus 11, 28, 29, 30, fala para cada um de nós: venha a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está com uma carga muito pesada, venha até mim que eu vou te aliviar. O que tem nos cansado? O que tem nos cansado? O que tem nos estafado? O que tem feito a gente querer desistir de alguma coisa na vida? Acheguemos-nos a Jesus. Acheguemos-nos
aos pés da cruz, corramos para Jesus. É a fonte de poder, é a fonte de vida, de graça, de força, de renovo. Ali tem comida, ali tem bebida, ali tem saúde, ali tem uma palavra de direção, uma palavra de esperança. Corramos para Jesus, autor e consumador da fé. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Fiquemos em pé, quero orar por você.